Olá, que a paz, a sabedoria, os frutos do Espírito Santo, a ousadia de não deixar calado as coisas do reino dos céus, das quais o seu coração está cheio, que seja sempre presente na sua vida. É o que faremos hoje mais uma vez. Hoje falaremos de uma pergunta que é a seguinte: o que é a verdade? Durante o julgamento de Jesus, Pilatos disse a Cristo: então sois rei? Jesus respondeu a Pilatos: mas meu reino não é deste mundo. Mas para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso está lá em João 18, de 36 a 38. Mas antes de falar sobre esta grande verdade, da qual Cristo se referiu, deixa-me por enquanto que eu discorra um pouco sobre um vídeo muito comum, muito conhecido, que circula aí pela internet, sobre a fábula, uma fábula, né, de autoria do artista, escultor e filósofo francês João Léon Gérôme, numa parábola em que narra que estavam certa vez a verdade e a mentira caminhando juntas. Quando a mentira comentou: o dia hoje está muito belo, a verdade observou e concordou, pois o dia realmente estava muito belo. Depois disse que estava muito quente, estava fazendo muito calor. Então, aproximando-se de um poço, a mentira então disse: água bonita, o poço está muito convidativo. E a verdade confirmou, tocou na água e viu que estava realmente muito convidativa. Ao aceitar o convite, e realmente viu que a água estava convidativa, então a mentira, após tirarem a roupa, apoderou-se da roupa da verdade e saiu correndo vestida com ela. A verdade, tentando reaver a sua roupa, saiu correndo atrás da mentira, que estava vestida com a sua própria roupa. A verdade, todavia, nua e crua, como diz a expressão, escandalizou muito, né? Horrorizou quem a via correndo nua e crua. Mas a mentira, com a roupa da verdade, foi bem aceita, como até hoje. Daí em diante, a mentira com a roupa da verdade passou a andar pelo mundo, fazendo muito sucesso. Enquanto que a verdade nua e crua, que ao voltar ao poço recusou vestir a roupa da mentira, essa escandaliza. A verdade nua e crua escandaliza. E é rejeitada, é ignorada, principalmente no meio religioso. Mas, apesar da beleza da metáfora contada nessa parábola, não foi bem essa verdade a que Cristo se referia. Essa verdade que simplesmente contrapõe a mentira, cujo conceito, tanto Pilatos como qualquer um de nós, sabe muito bem. Pois se assim fosse, a pergunta feita por Pilatos, o que é a verdade, Cristo teria respondido: a verdade é tudo aquilo que contrapõe a mentira, né? Então, a verdade com letra maiúscula, com que Cristo referiu-se naquele momento, usou da palavra, talvez pela inexistência de uma outra palavra que pudesse expressar toda a extensão, profundidade, grandeza e o tamanho de Deus, e coisas espirituais, como que a palavra tivesse que ser inventada para exprimir tamanha grandeza. Num eufemismo,
lançou mão da palavra verdade para significar o que espiritualmente procede de Deus. E seus mistérios, tanto do bem como do mal. Como está lá em Hebreus 5, 14, segunda parte. Cristo veio ao mundo para que todo que da parte de Deus fosse manifestado entre nós. Está lá em João 18, 28. Que Deus fosse reconhecido por nós através de seu Espírito, que estava em Cristo, conforme João 14, de 8 a 10. Quando o apóstolo Filipe pediu, então, Senhor, mostra-nos o Pai. Respondeu Cristo, quem me vê, vê o Pai. Como me diz, mostra-me o Pai? As palavras que eu vos tenho dito não procedem de mim. Ela vem daquele que me enviou. Ela vem do Pai. Cristo para ser visto exatamente como sendo a imagem de Deus visível, conforme está em Colossenses 1, de 15 a 22. Que Deus fosse ouvido por nós através da voz de Cristo. Isso está em João 12, 49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que deveria de proclamar em meio de vós. Assim como tudo o que procede de Deus se resumiu na palavra a verdade, o interesse pela sua manifestação, como a expressão da voz da verdade, se resumiu em outra palavra, chamada o verbo, que em português quer dizer apenas uma das 10 classes gramaticais do nosso idioma, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, isso já estava dentro de cor. A classe gramatical chamada de verbo quer dizer ação, quer dizer fazer, né? Tal como está fazer, falar, comer, beber, amar, etc. É o verbo. Assim, o verbo, com letra maiúscula, tal como está escrito no Evangelho de João, manifesta tudo que exprime Deus, que é manifestar a verdade. A verdade com letra maiúscula, através do verbo com letra maiúscula. O verbo era Deus. Isso está lá em João de 1, capítulo 1, né, de 1 a 14. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Em 14, mas o verbo se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Assim, a verdade não veio ao mundo para ficar contida e retida em Deus, mas para se manifestar através de seu Filho. Tudo conforme está lá em Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3. Se tornando expressão exata da verdade. Verdade não mais transmitida para nós através de profetas, mas unicamente através de quem veio ao mundo exclusivamente para dar testemunho de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Se tornou o único caminho para se chegar a Deus, se tornando também ainda a única fonte de vida para a vida eterna. E a única verdade da parte de Deus, conforme está em João 14, 6. Sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então Cristo não respondeu a Pilatos, e o que é verdade? Não porque não quisesse, mas porque é impossível que as coisas concernentes à verdade, que está em Deus, se manifeste a quem não é espiritual. Pois, continuando, disse tudo conforme está em João 18:37. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, amados, precisamos de nos espiritualizar cada vez mais, pois a verdade que está em Cristo também terá que estar em mim, em você e em todos os que são dela, conforme está em Coríntios 11:10. Pois tão certo como a verdade de Cristo que está em mim, ninguém pode ignorá-la. Tá. Assim, não podemos ignorar o poder da verdade que está em Cristo, que há de estar também em cada um de nós, mas nos precavendo sempre com a mentira vestida com a roupa da verdade. Tudo conforme disse o próprio Cristo em Mateus 24:24. Pois aparecerão entre vós falsos mestres e profetas, realizando grandes sinais. E sinais e maravilhas, né? Para, se possível, enganar também os eleitos. Então, como Cristo é a expressão da verdade, que está em Deus, Satanás é a expressão da mentira, que está no mundo. Este anticristo está sempre, e sempre, como sempre esteve no mundo, desde o paraíso, quando enganou a Eva, e a Eva levou o engano a Adão. A respeito deste mistério da mentira do mundo, Paulo nos previne, tudo conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento desse anticristo entre nós é de acordo com a eficácia e da ação de Satanás em enganar. Mas não nos enganemos. Ao nosso derredor está o diabo, rugindo como leão, pronto para abraçar e devorar incautos pelas suas artimanhas, conforme está lá em 1 Pedro 5:8. As mentiras de Satanás estão no mundo pervertendo a sexualidade dos humanos, destruindo famílias, enganando eleitores a votarem até em bandidos, como temos visto aí, e criando potestades religiosas para desviar a fé da verdade em ambições de poder e prosperidade dentro de redutos de Satanás com o nome de igrejas de Cristo. Mas há como você se prevenir contra isso. Em 1 João 4, de 1-4, irmãos, lá está escrito: irmãos, não creiam em qualquer espírito, mas antes provai do espírito, para ver se eles procedem de Deus, pois falsos mestres e profetas têm saído pelo mundo para enganar pessoas. Você não pode crer que quem lhe faz pagar dízimos referentes ao tempo da lei de Moisés procede de Deus. É impossível. Afinal, o Evangelho de Cristo jamais ensinou dízimos, incluindo também os seus apóstolos, principalmente Paulo, que em nenhuma de suas 14 epístolas, já que Hebreus eu atribuo também a Cristo, a Paulo, ensinou tal coisa. Você acredita nesse padrão, nesse modelo, nessa formatação de cerimônia religiosa, onde
um homem sobe lá num caixote chamado de púlpito e de lá apenas ele fala, comanda numa reunião totalmente engessada, sem unção alguma. Você acha que isso parece com alguma coisa? Parecida com o que se praticava na igreja primitiva? Claro que não. Pois em 1 Coríntios 14, 31, lá está escrito, todos podereis profetizar, uns após outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Você acha mesmo que quem exige ser chamado de papa, padre, apóstolo, bispo, pastor ou reverendo procede de Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Lá em Mateus 23, de 1 a 14, em resumo, a ninguém deveis chamar dessas coisas, nem mesmo de guias, pois vós todos sois irmãos. Sabemos que há liderança, mas não com vaidade de exigir títulos para si próprio. Você acha que Cristo criou uma ordem religiosa uniformizada com batinas e que de seus lábios, ou lábios dos apóstolos, principalmente de Paulo, o nome de Maria fosse enaltecido a ponto de vivermos um marianismo onde Maria chega a exceder a Cristo? Irmãos, se apeguem apenas à verdade que está em Cristo e ela vos libertará, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Toda cegueira, paixão, trevas e artimanha de Satanás cai por terra. Nós nos libertamos dessas coisas todas as vezes que nos apegamos à verdade. Portanto, fujam de todas e qualquer mentira com roupa da verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.